Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Sábado, normalmente sábado, como é de costume no sábado, vídeo um pouquinho mais tarde, que eu me dou o luxo de dormir até mais tarde um pouquinho. Mas o importante é que a mensagem ela seja entregue. E esse é o mais importante, que a mensagem ela seja entregue. Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor e entender o que Jesus nos quer ensinar. E o tema da mensagem de hoje, daquilo que Jesus quer nos passar, é esse aí: a fé requer obras. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Vamos por partes aqui, tá, pessoal? Essa mensagem, vamos por partes. Bom, aqui Jesus havia feito muitos milagres em algumas cidades, certo? Beleza. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Então, essas cidades, os moradores viram muitos milagres vindo de Jesus, muitos sinais, maravilhas, né? Porém, não houve um discernimento espiritual ali que era o Messias, o Filho de Deus, aquele escolhido para salvar a humanidade, né? Ou seja, não houve fé, não houve fé. Ali teve apenas podemos dizer que algo emocional, mas não espiritual, porque não houve arrependimento mediante aos sinais, prodígios e maravilhas que Jesus praticou naquelas cidades. Jesus disse: Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Então aqui, né, é aquilo que vem acompanhado ou consequência ou característica de uma fé genuína, arrependimento e abandono dos pecados. Continuando. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Essa era uma. Deixa eu tomar um golinho de café aqui, peraí. Essa era uma maneira que o povo judeu da época, os hebreus, eles usavam, eles faziam, né, eles tinham para se arrepender, para realmente ficarem, mostrarem arrependimento, né? É, vestir roupa feita de pano de saco, pano grosseiro e jogar cinzas na cabeça, tá? Continuando, bora lá. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Aqui pega, hein, irmão? Irmã, o achar, oh Jesus. Certa vez, deixa eu só voltar a minha carinha aqui para falar sobre esse achar. Certa vez, uma moça foi na casa dos meus pais, olha só, falar, ou melhor, entregar uma mensagem que veio por parte da minha irmã que faleceu. Por que por parte? Porque isso não condiz aos ensinamentos de Deus, tá? Aí ela contou para mim, ela falou com meus pais, eu cheguei depois. Aí ela contou para mim como foi esse recebimento dessa mensagem da minha irmã. Falou, 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 falou e falou. E no final de tudo, ela veio e perguntou para mim assim, no final do relato dela, né?
E aí, o que que você achou disso tudo? Haha. Aí eu entrei, né? Eu falei, olha, primeiro que eu não acho nada. Primeiro que eu não acho nada. Tudo que eu vou te falar está escrito. Então, voltando aqui. As pessoas acham coisas, igual aqui, ó. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu, meu irmão, minha irmã? A gente não deve viver de acordo com o que achamos. A gente não deve viver de acordo com o que achamos. A gente deve viver de acordo com o que está escrito. A maneira que Deus quer que você viva, para que você vá para o céu na eternidade, não deve ser conforme você acha, deve ser conforme está escrito, porque está escrito qual a maneira que Deus quer que vivamos para que possamos herdar a vida eterna. Beleza? Então vamos lá, voltando ao texto. Pois será jogada no mundo dos mortos. Então, volta aqui. Muitas pessoas que vivem achando que estão certas e não entendendo o que está escrito, essas pessoas vão ser jogadas no mundo dos mortos. E eu conheço algumas dessas pessoas que, se Jesus voltasse hoje, hum, com 100% de certeza, essas pessoas seriam jogadas no mundo dos mortos, ou seja, no inferno. Eu conheço algumas dessas pessoas e que acham que acham, olha só, e que acham, porque não conhecem a palavra, acham que estão vivendo de maneira correta. Mas de maneira correta conforme aquilo que elas pensam, porque o mundo coloca isso na cabeça delas. Não porque elas conhecem a palavra, elas conhecem a vontade de Deus. Isso é muito perigoso. Então vamos voltar lá para o texto. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Amém. Então, simples, simples. Para haver uma transformação, precisa de arrependimento e precisa de abandono de pecado. Para você poder falar com todas as palavras, eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé, a fé não é apenas crer, a fé é obedecer, a fé é fazer. A verdadeira fé requer obras, e a obra, a principal obra, é o arrependimento. Arrependimento e não remorso, porque o arrependimento te leva a abandonar a sua vida errada. E a nossa obra, mediante a fé, é isso: o arrependimento e o abandono da antiga vida, da vida suja. Quer saber o que é uma vida suja? Não vou ser eu que vou falar para você. Leia a palavra, peça a revelação de Deus. Peça para que Deus te revele, como Deus me revelou. Eu tive um encontro com Jesus e eu comecei a buscar o conhecimento, a revelação de Deus, meus irmãos, parecia parecia que eu estava sentado numa sala de cinema e Deus passando no telão toda a minha vida e mostrando tudo aquilo que eu fazia, o que era errado, e o que eu era errado, e muitas coisas que eram erradas eu achava que era certo. Então, assim, quer saber como ter uma vida que agrada a Deus, abandonando os pecados e sabendo quais são esses pecados? Busque revelação na palavra, busque revelação em Deus, na palavra do Senhor, que Ele vai trazer para a sua vida. Amém? É isso então, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, tá? Tenha um ótimo sábado aí, um ótimo final de semana. Amanhã eu tô aqui, se Deus assim permitir. Tá certo? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.